aqui pode ser entendida como respeito. Ninguém pode viver em aliança sem respeitar essa aliança. O povo de Israel tinha uma aliança com o Senhor, mas estava desrespeitando essa aliança. E Deus cobrou isso deles. E esse desrespeito trouxe a maldição sobre eles. Então nós temos que ter cuidado com tudo que nós fazemos a respeito de Deus. Nós temos que ter respeito, porque Deus não merece qualquer coisa. Você não pode colocar Deus de escanteio e depois você tem que ter respeito com a palavra do Senhor. Você não pode brincar, não pode respeitar Deus, fazer Deus como se fosse qualquer coisa, como se fosse lixo. Deus não é isso. Deus é maravilhoso, é o nosso Pai e você não pode respeitar o Senhor. O Senhor fica muito triste por causa disso, nós não podemos. Porque nós temos uma aliança, temos uma certa responsabilidade. Nós ainda somos pequenos, mas nós temos mente suficiente para entender que nós não podemos respeitar. Igual vocês vão batizar, né, no próximo domingo, vocês têm que ter também respeito, vocês com certeza têm respeito com a palavra de Deus, vão continuar tendo e tem que ter também responsabilidade para representar a palavra e o reino de Deus depois do batismo. Então, segundo passo. Amém. Aliança com Deus exige fidelidade. Deus promete fazer conosco uma aliança eterna e nunca se apartará de nós, nem deixará de nos abençoar. A aliança para Deus é algo muito sério que exige a fidelidade. Só quem tem um firme caráter é que consegue fazer a aliança e permanecer fiel. Ainda que tinha que abrir mão dos conceitos pessoais, ainda que tinha que abrir mão e enfrentar dificuldades, até determinados prejuízos. Fidelidade é uma questão de caráter. Você se considera uma pessoa fiel ao seu Senhor? Eu me considero. Todos vocês se consideram também, né? Com certeza. Então nós temos que ser fiel a Deus. Nós nunca podemos deixar Deus de lado e ir para o mundo, fazer barbaridades e depois ficar desse jeito. Nós temos que ser fiel até o fim. Porque Jesus foi fiel com nós, ele prometeu morrer na cruz para nos salvar. E nós temos que recompensar Deus por isso. Temos que ser fiel, porque quando a gente fazemos uma aliança, nós não podemos não ter fidelidade. Mesmo, igual eu falo aqui, mesmo que a gente tenha que abrir mão dos nossos lazeres, nossos compromissos de tudo, nós temos que ser fiel. Tipo, você marca compromisso na igreja, aí surge outros compromissos em qualquer outro lugar. Você não pode ir para a pessoa da igreja, não pode ir para a conversa. Porque Deus, ele não te deixou na mão na hora do sacrifício, né? Quando Satanás pediu até o último sangue de Jesus, ele não te deixou na mão. Então nós não podemos quebrar essa aliança de jeito nenhum. Temos que permanecer fiel até o fim. Amém. E o terceiro passo, que é a aliança com Deus, exige obediência. Deus se alegra com seus filhos, com o seu povo, que vive em aliança com ele, que respeita essa aliança, que é fiel à aliança e que obedece os princípios e exigências dessa aliança. Então, aqui você fala de obediência, nós temos que obedecer a Deus, a nossos pais e aos nossos líderes. Porque muitas vezes a gente fala que obedece, aí só vê assim, o líder fala isso e você fala assim, eu não vou obedecer. Aí seu pai, sua mãe fala isso e você fala, eu não vou obedecer, mas tem que obedecer seus líderes. Porque se você não vai, aí você tipo, para e fala, eu não vou obedecer meus líderes, mas eu vou obedecer a Deus. Nunca que você vai fazer isso, porque seus líderes, eles são de carne. Você pode ver os seus líderes, você não obedece a eles. Ainda mais Deus, que é invisível, ninguém vê. Como é que você vai obedecer a uma pessoa que você não vê? Você tem que primeiro obedecer a quem Deus colocou na terra para corrigir, que foram os líderes e nossos pais. Então, a obediência é fundamental por causa disso. Amém. E a conclusão: o crente em Jesus que permanece fiel a essa aliança com o Senhor prosperará em tudo na sua vida, até os seus filhos serão abençoados. Mas essas bênçãos, essa aliança estão condicionadas ao respeito, fidelidade e obediência a Deus, as suas autoridades e hierarquias respeitativas as quais o próprio Deus colocou sobre as nossas vidas.
Decida agora afirmar sua aliança com Deus. Receber Jesus como Senhor e Salvador. Todas as bênçãos do Senhor virão sobre vocês e sua família. E assim, antes de ontem foi ceia, né? O apóstolo até falou, cara. Ceia é quando a gente relembra o sacrifício que Jesus fez e a aliança que a gente tem com Ele. E por isso também que Deus falou no coração para mim trazer essa palavra. Que a gente gosta, as 3 lições aqui. A primeira, qual que é mesmo? Alguém lembra? Respeito. A segunda, Fidelidade. fidelidade. E a terceira, Obediência. obediência. Então, tem muito mais coisa, né? Que a gente pode fazer para conservar essa aliança. Nós não podemos, igual eu falei no começo, né? Sobre o respeito. Nós não podemos respeitar a Deus, a fidelidade, devemos ser fiel com Deus até o fim, que Ele foi com a gente. E a obediência, que nós devemos obedecer nossos líderes, porque senão nós não conseguimos obedecer a Deus. E poder ler do livro agora, vamos falar o que Deus colocou no meu coração. Amém. Além dessas 3 que falaram no livro do apóstolo Wagner, eu vou falar de mais outros aqui. Ou seja, dicas. E uma das dicas mais importantes para a gente viver a aliança é que não depende da tia Silvana estar aqui. Depende de mim, que estou falando que eu sou só instrumento. Deus que está me usando. E não depende do apóstolo, da apóstola, da Érica, que é co-líder da Bíblia. Não depende. Depende de cada um de vocês. Para vocês terem a consciência de ser fiel, igual eu falo no livro, ter fidelidade, respeito e consideração com Deus. Por isso que nós temos que ter, e essa é a maior dica que tem. Depende de você, não depende de ninguém que está aqui, dos maiores líderes, não depende do apóstolo, depende da apóstolo, não depende de ninguém, depende de você. E também nós temos mais outros 3 requisitos muito importantes, que vocês também já conhecem, que a gente aprendeu muito. Primeiro, a oração. Muito importante, que a oração fortalece. Ela é como se fosse um alimento. É a hora de intimidade e relação com o Senhor. Então nós temos que orar. A oração nos fortalece, nos alimenta e faz ter mais intimidade com o Senhor. Tipo a irmã Ivone. Ela tem muita intimidade com Deus. Assim, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Um dia eu vou chegar lá, em nome de Jesus, mas Amém. nós temos que conseguir ter oração. A gente tem que orar todo dia. Porque Deus não cuida de você todo dia. Já pensou um dia Deus parar de cuidar de você? Você não vai ser nada, né? Porque sem Deus nós não somos nada. Então vai acontecer tudo de ruim quando Deus parar de cuidar de você. Então a gente não pode parar de ter intimidade e relação com Deus. Temos que orar todo dia. E o segundo é o jejum. O jejum é o aperfeiçoamento. O sacrifício é quando nós matamos a nossa carne e caminhamos para Cristo. E é por isso que nós temos que fazer jejum, que o jejum é tipo um sacrifício. Deus não fez sacrifício na cruz pela gente, e o jejum é o sacrifício que a gente faz por Jesus, por algum motivo. Tem vezes que tem pessoas que fazem jejum, pode ser de qualquer coisa, pode ser de comida, pode ser de televisão, e sempre tem um motivo. E esse é o aperfeiçoamento, é o jejum. E o terceiro é a leitura da Bíblia. Como a Silvana até fala, né? A Bíblia liberta. E a Bíblia deve ser pão, como a pastora falou lá no encontro. Que a Bíblia deve ser pão para o consumo diário e não bolo para ocasiões especiais. Como o apóstolo falou também, né, tem aqueles que lê a Bíblia, aí quando Satanás vem, bate na porta, que ele abre a bomba e Satanás vem e entra, ele consegue vencer numa boa, mas tem aquele que não lê a Bíblia todos os dias, só de vez em quando, igual ele, tem aquele que faz igual aqui. Ele faz como se fosse um bolo para comer só em ocasiões especiais. E assim, igual o apóstolo falou um dia no culto, né? Falou que tem aquele que não lê a Bíblia, aí Satanás entra, vai tentar derrubar, aí Satanás fala alguma coisa, faz alguma coisa de ruim, aí ele vai lá pesquisar no Google o que vai fazer
Tipo, porque agora tudo é no Google, né? A Bíblia, até no Google tem a Bíblia. Ele vai lá pesquisar no Google o que ele vai poder fazer com o que Satanás disse pra ele. Mas isso não vai adiantar nada, porque nós temos que fazer isso antes de chegar e nós temos que ler a Bíblia todo dia. Por isso que a Escritura fala que a palavra liberta. Nós temos que orar, jejuar e pedir a Deus que nos guie e que faça que a gente entenda, faça com que a gente conseguimos entender a palavra de Deus, conseguimos ler a Bíblia todo dia, porque a palavra liberta de verdade. Comecei a ler a Bíblia por essa semana que eu estou conseguindo agora, aí tudo que acontece comigo, eu li a Bíblia, eu já sei o ensinamento que Deus traz pra gente, aí acontece comigo, eu sei vencer, sei passar por cima numa boa. Mas antes, quando eu nem queria saber de ler Bíblia, não dava certo. Você sempre cai, sempre não é muito bom. E a última coisa que eu vou falar, que a gente falou dos requisitos para viver em aliança. E para viver em aliança também precisa voltar ao primeiro amor. Porque muitas vezes você se feriu, você se machucou, ou você pecou, e como você não leu a Bíblia, igual eu acabei de falar, né? Você não leu a Bíblia, o Satanás veio, entrou, você caiu, ficou por isso mesmo, ficou com raiva de Deus, sei lá, alguma coisa que você fez, e você deixou por isso mesmo, deixou de lado e continua assim, mas você não tem mais aquela intimidade, não tem mais aquele primeiro amor que você tinha com Deus. E para a gente voltar ao primeiro amor, nós precisamos de pedir perdão, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente que faz alguma coisa, e nós temos que pedir perdão ao Senhor. E você não pode pedir perdão, tipo, Deus, eu estou pedindo perdão, mas é porque fulano fez isso comigo, eu estou te pedindo perdão agora. Não, tem que falar, Deus, eu errei mesmo. Errei, caí, mas agora eu vou tentar consertar o meu erro. Amém. E vou voltar ao primeiro amor. Você tem que, igual um dia eu ouvi pregação de Salles, ele falando, você tem que ser sincero com o Espírito Santo. Porque se você não for sincero, o Espírito Santo não vai trabalhar com você. Não vai. Mas quando você ser sincero, ele vai trabalhar naquela área que você está com dificuldade. Aí você fala, seja sincero com o Espírito Santo. Deus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Me perdoa porque eu fiz, eu errei e estou tentando consertar. E nós temos que sempre fazer isso para voltar ao primeiro amor. Porque não adianta você estar no altar, você estar fazendo tudo, estar em Jesus, de acordo com a palavra, mas não está no primeiro amor, não sente aquele mover, aquela unção. Você não sente nada ao estar na presença de Deus. Nada. É como se fosse você, é como se você viesse de um jeito e voltasse do mesmo jeito. A palavra entrava no ouvido e saía no outro. E nós temos que voltar ao primeiro amor, porque voltando ao primeiro amor é que você consegue continuar com essa aliança. Porque senão, você continua com a aliança, mas essa aliança está em vão para Deus. Está em vão, então você tem que voltar ao primeiro amor, pedir perdão para Deus, pedir, Senhor, me ajude a voltar àquela essência que eu era antes, me ajude, Senhor, em nome de Jesus. E que alguém que está aqui hoje perdeu essa essência, ou está perdendo aos pouquinhos porque foi maculado, foi ferido, peça ao Espírito Santo para que ele venha retrazer primeiro amor, para que ele venha fazer um mover em você, que você volte a ser aquela bênção que você era antes. Aí você peça ao Senhor, e quando você voltar ao primeiro amor, que muitos aqui, se alguém aqui não está no primeiro amor, e Deus hoje te fortalecer, te voltar ao primeiro amor, você vai conseguir ter uma aliança muito melhor, muito mais eficiente, e não vai ser mais em vão para o Senhor Jesus. E Ele vai, com certeza, Ele vai agradecer muito se você tomar esse passo nessa noite ao voltar ao primeiro amor. E era isso que Deus colocou no meu coração para essa semana, para mim, trazer essa palavra para vocês. Eu vou pedir para essa semana que ore para a gente. Pode parar, tia.